Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para a gente falar da importantíssima vitória botafoguense lá no Sertão. Botafogo 2, Atlético de Cajazeiras 0. Primeira vitória de Lisca no comando do Alvinegro da Estrela Vermelha e 3 pontos cruciais, né? O Botafogo volta ao G4, né, consegue dar uma tranquilizada em relação à classificação. Ainda tem 2 jogos decisivos, né? O Botafogo não tem muita margem para errar, né? O Botafogo tem que pelo menos fazer 4 pontos aí nos próximos jogos, mas hoje, das 3 vitórias que o Botafogo precisa, o Botafogo teve a mais importante. Tá? Hoje era uma vitória que você consegue ultrapassar um adversário direto, e um adversário direto que tem uma tabela relativamente fácil nos próximos 2 jogos. O Atlético pega Pombal e Confiança, 2 equipes da zona de rebaixamento. Então, se o Botafogo não vence o Atlético, certamente o Atlético terminaria à frente do Botafogo. Agora o Botafogo só depende de si para terminar na frente do Trovão Azul, né? Então hoje o resultado foi muito importante. Foi um jogo que o Botafogo convenceu? Não, ainda não convenceu, está longe do ideal, mas eu consigo enxergar evolução, vou destrinchar durante o vídeo, mas hoje mais importante do que convencer era de fato os 3 pontos. Tá? O Botafogo precisava vencer de qualquer maneira. E hoje o Botafogo deu uma copada, né? Foi um jogo ali que o Botafogo teve algumas chances claras, aproveitou. O adversário teve volume de jogo, ficou muito com a bola, mas sem muitas ideias também, sem muita qualidade. Não fez o gol. Então o Botafogo vence e dá uma tranquilizada, diminui a pressão para 2 jogos em casa para confirmar a classificação, e confirmando a classificação, possivelmente chegando novos reforços, o Lisca com mais tempo de trabalho, a equipe chegar forte na busca desse título. Bom, vamos analisar o jogo, tá? Hoje o Lisca teve uma alteração só em relação ao último jogo, até me surpreendeu, imaginava até que ele pudesse mexer mais na equipe, mas ele tira o Bull, né, que jogou ali dobrando a lateral no primeiro jogo, a lateral esquerda, e coloca o Igor Maduro. E aí o Caion cai mais pela esquerda e o Maduro é um volante, mas que também cai muito pela direita, né? Quem viu aqui o vídeo sobre o Lisca, né, quando ele foi anunciado, eu falei um pouco do que o Lisca gosta, das ideias dele, e até falei, pô, o Igor Maduro tende a ser um jogador que o Lisca deve gostar, porque o Maduro é um homem de meio de campo que ele marca, ele joga, ele consegue fazer vários setores do campo e ainda pisa na área. Então o Lisca exige muito desse segundo volante, essa versatilidade que o Igor Maduro tem. Né? Dos volantes do Botafogo, ele é o mais versátil, é um cara que é capaz de marcar, dar passes e também pisar na área e até fazer gol. Né? O Igor Maduro foi o vice-artilheiro do Botafogo na temporada passada. Só o Dourado fez mais gols que ele. Então é um jogador que tende a ser uma peça importante no esquema do Lisca. E hoje a gente viu um Botafogo num 4-1-4-1, né, com a linha ali de 4, com o Varela ficando à frente dessa linha, tá, dando uma proteção maior. E aí jogando hoje com 4 homens no meio de campo, sendo 3 volantes, o Lisca consegue proteger mais a defesa, consegue dar uma liberdade maior para os laterais, porque sempre vai ter alguém na cobertura, apesar dos laterais não aproveitarem, né? Eric e PK estão mal tecnicamente, estão contribuindo um pouco para o jogo ofensivo e também estão dando mini entregadas defensivamente, tá? Então são jogadores que tecnicamente estão abaixo. Hoje não comprometeram, mas se o Botafogo, por exemplo, não teve mais volume de jogo do que a gente espera, eu acho que é muito também pela atuação abaixo desses 2. Mas só para complementar as ideias do Lisca, né, que a gente conseguiu ver com essa escalação, ele coloca um meio de campo mais encorpado, um meio de campo com mais aproximações, né, para o Nenê não ficar também muito isolado. Então tem o Thalisson que vai jogar junto, tem o Igor Maduro que vai jogar junto. Um time que busca mais associações, um time mais organizado, a gente viu hoje, a gente viu um time mais compacto. Né? O primeiro gol, por exemplo, que sai no início da partida, são
3 jogadores próximos. O Thalisson, próximo do Maduro, próximo do Dourado, que bota a bola na área, defesa falha, e o Caion sendo esse ponta, mas aparecendo também dentro da área, fazendo 1-0, um belo gol, né? Uma meia bicicleta, e o Botafogo faz 1-0. Esse gol foi muito importante, tá? O gol ter saído cedo hoje, eu acho que foi primordial. Se o Botafogo não faz aquele gol no começo, eu tenho minhas dúvidas se o Botafogo vence, tá? Porque foi um jogo que depois do gol, o Botafogo até depois do gol não sofreu tanto, ainda teve uma chance com o Nenê, né? Ali por volta dos 14 minutos que o Nenê, dentro da área, um cruzamento ali, o Nenê chuta em cima do goleiro do Atlético. O Botafogo poderia ter aproveitado ali e aberto 2-0 já nos primeiros minutos. Mas depois disso, o Atlético entra no jogo de fato, tem o domínio das ações, mas é um domínio de ações muito com bola longa, cruzamento, bola muito esticada ali buscando as costas da defesa, que foi bem postada, né? Até teve alguns errinhos no primeiro tempo, mas no segundo ainda foi mais segura do que foi no primeiro. Então foi uma posse de bola do Atlético, foi um domínio do Atlético no primeiro tempo, onde o Atlético não conseguiu fazer tantas chances claras, né? Ter tantas chances claras. Eu lembro de um lance pela direita, um cruzamento rasteiro que o jogador fura, né? Ali na marca do pênalti. Seria uma grande chance. Teve algum chute de fora da área, teve uma falta, né? Que o Fracaro fez uma grande defesa, ele raspa com a mão na bola e coloca para escanteio. Mas o Botafogo se comportou bem defensivamente, tá? Foi um time ali que não deu margem para o Atlético, mesmo com o volume que estava tendo, criar muitas chances claras. Então o Botafogo soube suportar bem o primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Atlético não volta tão bem como estava no primeiro. Então fica um jogo mais confortável para o Botafogo. Porém, o Botafogo não consegue criar tantas chances, né? A gente teve ali um segundo tempo onde o Botafogo criou muito pouco. O Atlético, até criando menos que no primeiro tempo, ele criou chances mais de um certo perigo. Repito, tá? O Atlético não teve chances perigosas, chances claras, mas era um time que tinha a bola e rondava a área do Botafogo. E quando isso acontece, sempre tem uma margem para uma falha defensiva, para um pênalti, né? Então, ficou a sensação ali no segundo tempo, à medida que o tempo foi passando, pô, o Atlético não assusta tanto, mas o Atlético fica muito com a bola. Então, aquele golzinho vadio pode sair a qualquer momento. Tava aquela sensação de, poxa, o Botafogo vai entregar no final. Essa era a sensação. Mas aí o Botafogo começa a buscar mais o ataque, né? A partir ali da metade do segundo tempo, né? Vai igualando mais, o Atlético não consegue ter tantas chances. Botafogo vai buscando ali um pouco mais de escape ofensivo e tem o pênalti, né? Levantamento do Nenê, Dourado cabeceia, toca na mão do jogador. A imagem não ficou muito clara, mas como o jogador não reclamou tanto, né? Ele meio que aceitou a marcação, imagino que de fato bateu na mão dele. E aí o Dourado bate o pênalti, bate muito bem, faz 2-0, primeiro gol do Dourado na temporada. Espero que isso sirva para ele retomar a confiança e entregar mais gols. Hoje o Dourado, por exemplo, foi um jogador super importante. Ele não teve uma grande atuação, mas ele foi decisivo. É ele que dá o lançamento, tudo bem, a defesa ali dá uma espanada, sobra para o Caion, mas se ele não faz aquele lançamento, ali aquele passe para a área, o defensor não entrega a bola para o Caion fazer o primeiro gol. E no segundo tempo, o Dourado participa do pênalti e faz o gol, converte o gol. Ainda teve lances Dourado 2026, né? Que tipo, chutar desequilibrado no primeiro tempo, né? Teve um bom passe do Thalisson. Até esqueci de mencionar esse lance, que ele finaliza meio caindo também. Um lance ali que ele estava praticamente cara a cara com o goleiro. O Dourado precisa entregar mais, mas hoje ele foi decisivo. Então, ele foi peça importante na eficiência do Botafogo. Então, eu espero que esse gol sirva para ele nos próximos jogos ser aquele Dourado que a gente espera, tá? Assim, um Dourado mais participativo, mais assertivo, porque o que ele apresentou hoje foi suficiente, mas tende a não ser suficiente em jogos mais duros, né? Em jogos mais difíceis, e até pensando mais em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série C, o Dourado precisa apresentar mais. Mas hoje
ele foi peça importante. E aí, depois de 2-0, o Atlético morre. A impressão é que o Atlético morre, faz alterações muito ofensivas, o Atlético se desorganiza, e aí até uma curiosidade, né? O Botafogo só foi mexer depois do segundo gol. Ali quase aos 40 minutos do segundo tempo. Isso me chamou a atenção, tá? Mas assim, é um recado que o Lisca não confia no elenco. Ou em boa parte do elenco. Um técnico que mesmo o Botafogo não jogando tão bem ali no segundo tempo, demora para mexer, mostra que ele não está confiando em quem está no banco. Mas eu tenho alguns questionamentos a fazer ao Lisca. Por exemplo, não utilizar o Giovani e não utilizar o Brenner Camilo. Quando o Botafogo faz 2-0, na minha cabeça, ele vai trocar um dos volantes, até fez, né? Colocou o Dudu Nardini ali, mas o Dudu Nardini até jogou no lugar do Nenê. Né? Não foi exatamente ali na vaga de um dos volantes. Aí entrou o Igor Moraes também, zagueiro, aí ele fez uma linha de 3 zagueiros, né? Aí se fechou de vez o Botafogo, mas curiosamente se fechou, mas foi o momento que o Botafogo teve mais volume. Né? Aquela reta final de jogo, o Botafogo teve algumas chances, com o próprio Dudu Nardini, Dourado teve uma finalização, enfim. Mas me chamou a atenção o Lisca não usar o Giovani nem o Brenner Camilo. Tá? Ele usou o Guilherme Santos, ele usou até o Ed Carlos, né, que voltou de lesão, mas não usou o Giovani. Eu imaginava que sai Nenê e entra Giovani. O Giovani não teve nenhum minuto em campo com o Lisca. Eu gostaria muito de saber. Não sei se o Lisca respondeu isso na coletiva, mas eu gostaria de saber porque o Giovani ainda não teve minutagem aí. Mesmo poucos minutos, né? Assim, tudo bem, tirou o Nenê só aos 40, ok. Mas eu acho que o Giovani poderia ter entrado, né? E até o Nenê poderia ter saído um pouco mais cedo do jogo. Não consegui compreender as escolhas em relação às alterações. Mas o Botafogo até acaba tendo um volume naquele momento. Eu não acho nem que foi tanto pelas alterações, tá? Eu acho que foi muito pelo Atlético sentir o segundo gol, tá muito ofensivo e tá desarrumado. Aí o Botafogo aproveitou e poderia ter feito 3-0. Até seria um placar que não traduziria o que foi o jogo, né? Botafogo 3-0 seria um placar meio mentiroso, né? Mas o Botafogo poderia tranquilamente ter feito mais um gol ali naquela parte final. Mas enfim, o Botafogo vence, missão cumprida, vitória em Cajazeiras era fundamental. E repito, o jogo de hoje me passou a sensação que o Lisca está arrumando a casa. Ele está começando a arrumar a casa. Hoje a gente viu um esquema, né, e uma disposição de time mais a cara do Lisca, né, do que ele gosta. Né? O gol sai ali muito com ideias do Lisca, né, com aproximações no meio. Né? O Lisca ele gosta muito de colocar muitos jogadores para um lado para abrir espaço do outro lado. Né? Ele gosta de atrair o time adversário para um lado, para o ponta do lado inverso tá livre. E acabou acontecendo isso no primeiro gol, né? Naquele lado direito tava o Thalisson, tava o Igor Maduro, tava o Dourado, e aí tem a jogada e praticamente livre ali o Caion, né? Porque o Botafogo atraiu a defesa do Atlético para um lado, e aí o gol sai ali com o Caion afunilando do lado esquerdo ali para o meio da área. Então a gente começou a ver ideias do Lisca. Claro, não foi um time com tanto toque de bola como a gente gostaria, mas tem a questão do gramado. Né? O Lisca falou na coletiva que nunca viu um campo tão grande, de fato, né? A impressão que passa é que o Perpetão é maior do que o Almeidão, do que o Amigão em termos de dimensão. Né? Parece ser um campo maior do que os outros. Né? E isso acabou dificultando, né? Um jogo mais de aproximação do Botafogo, de toque de bola, de um time mais compacto. É um campo que favorece o time realmente da bola longa, né? Que é jogar a bola longa com espaço. Como o campo é maior, tem mais espaço nesse tipo de futebol, né? Nesse tipo de jogada de levantamento, de bola esticada, enfim, de cruzamentos. Então, o Botafogo sentiu um pouco, né? A ideia do Lisca não casou muito com o gramado duro e também o campo maior. Né? Então eu quero ver essa proposta de jogo no Almeidão contra o 13, com o time com mais tempo de treino. Né? A gente tem que lembrar que o Lisca está há 9 dias, é pouco tempo. Mas eu já vejo em 9 dias de Lisca mais evolução do que a gente viu em 1 mês e meio, quase 2 meses do Bernardo Franco. Porque o time do Bernardo Franco, a gente não conseguia nem entender o que ele queria, o que o time queria. Assim,
Não dava muitas vezes para entender. Com o Lisca você consegue entender. Você tem uma linha de 4, você tem um Varela para dar uma sustentação maior a essa última linha. Ao mesmo tempo, consegue liberar um pouco mais os laterais, porque vai ter alguém na sobra. Você povoa o meio de campo e exige menos do Nenê, né, nessa marcação de pegar ali no meio de campo, de roubar a bola. Né, você deixa o Nenê ali mais com a questão cerebral. Você tem o Igor Maduro que joga em vários setores do campo. Então a gente já consegue ver ideias do Lisca nesse Botafogo. Tá? Então eu acho que evoluiu, ainda longe do ideal, mas a gente consegue enxergar uma luz. A gente consegue enxergar um norte para esse time e a impressão que passa é que, de fato, o Lisca está arrumando a casa. Contra o Nacional, o time melhorou em posição, né? Sobretudo no primeiro tempo, entrega, em comer grama, roubar a bola, fazer falta. A gente viu o Botafogo fazendo mais isso nesses últimos jogos. Hoje, a gente também viu uma questão tática, uma evolução tática. Falta a evolução técnica. E aí, com 15 dias de trabalho, com um gramado melhor, né, como vai ser o do Almeidão, o Botafogo tende até, espero que seja a melhor partida do Botafogo em 2026 contra o 13 na quarta-feira que vem. É isso. Análise feita. Sobre o Lisca, realmente, Giovani e Breiner, sobretudo o Giovani, me estranha um pouco, tá? Esses jogadores não ganharem minutagem. Vamos ver aí se eles ganham no próximo. Mas eu acho que são jogadores que você não pode abrir mão. Você tem que tentar recuperá-los. Não dá para escanteá-los. Então, o único questionamento, na verdade, o único ponto negativo que eu vi do Lisca hoje foi isso. Mas, de fato, ele tá arrumando a casa e tá ajeitando esse time que começou a temporada sem nada. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto e até a próxima. Comenta também.